paradas e tal. Tem um livro chamado Fahrenheit 451, que até virou filme. Filme, Né? isso. E é um livro, Ray Bradbury, é o ator. Isso. E esse livro, ele conta a história de um futuro distópico, mas que é bem pouco parecido com o que a gente está vivendo agora, em que na sociedade ler é o pior crime. Então, os livros são queimados em praça pública e as pessoas que leem são presas, são condenadas e tudo. Qualquer semelhança... Pois é. E é interessante porque há aquelas pessoas que conseguem fugir desses centros urbanos e vão para uma área rural, uma espécie de quilombo de residência, e lá cada pessoa memoriza um livro. Então, cada pessoa é um livro vivo, né? E eu estou contando essa historinha para te perguntar se você tem alguma memória de pelo menos um trecho de um livro de cor. Olha, eu adorava... Eu tenho uma memória muito boa para algumas coisas específicas, para trechos de livro não exatamente, mas eu tenho um parágrafo final do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, eu recitava a plenos pulmões, que é: não tive filhos, não deixei para o mundo o legado da nossa miséria. Depois que eu tive filhos, naturalmente, eu parei de ler esse texto com a mesma virulência e tal, mas eu acho, assim, maravilhoso. O livro podia ser só isso. Essa ideia de fazer um programa como esse, né, e despertar leitores por meio de histórias de leitores, é também uma forma de também homenagear iniciativas que têm esse mesmo propósito. Aqui em São Luís, por exemplo, na Praia do Mangue Seco, tem uma livraria que as pessoas que frequentam e tal começaram a levar Bacana. livros e tudo. Em Natal tem também uma livraria da praia. E a propósito, né, no Bala na Agulha, aqui na página 69, ou é 96, algo assim, que é uma crônica chamada O Peixe, o livro. Léo e os Peixes, Livros e Peixes, Livros e Peixes, né? E então aqui o Zeca conta a história do Léo, que é um peixeiro, né, uma peixaria, e ele criou um clube da leitura dentro da barraca de peixes. A arte, de uma maneira geral, é um instrumento muito subversivo, né? Muito transgressor. Mas o livro, eu acho que ele é o mais. Porque o cara pode estar lá no grotão mais profundo e ele lê um livro, e a gente tem relatos, tem casos históricos assim de gente que não tem nenhuma instrução, mas leu. Essa história mesmo do Léo aí que eu conto é impressionante por isso, porque é um cara do povo, peixeiro, mas ele tinha um apreço pelo livro, sabia da importância, como o livro é um formador, né, de caráter, de cidadania e tal, e ele fez esse movimento. Então, às vezes você vê, eu lembro da minha cidade, tinha uns caras que eram verdadeiros eruditos, e eram pessoas do povo, mas que liam e ganhavam aquele ar, um status quase de ser especial. Oráculo, ser especial, que você ia consultar, né? É muito bacana isso. Então é uma coisa poderosa mesmo, subversiva e revolucionária. A tua profissão, né, e o lugar onde você chegou com a música, você viaja pelo mundo, né, e, enfim, você tem aqueles autores que admira. Tem alguma história de algum encontro que você teve com um autor que você admira nessas viagens, com essas histórias? Olha, teve uma história, assim, deve ter algumas, eu vou tentar. Primeiro a história com a Hilda Hilst, né, que é uma história muito, muito, muito peculiar. Eu, quando morava aqui ainda, 20 e poucos anos, eu tocava muito na noite, um bar lá ali para as bandas do Coajá, Turu, por ali, que era o Chaplin, e a gente tocava muito. E tinha um amigo nosso, Luiz Henrique, professor de inglês, e quem a gente chamava carinhosamente de Luizona. Ele chegava e pedia: posso recitar um poema? Eu falei: pode, Luizona. Então ele bebia bastante, subia nas mesas, fazia uma performance muito louca e lia Marina Colasanti, que ele adorava, Hilda Hilst, Ferreira Goulart, Rimbaud, as coisas mais diversas assim. E arrasava, né? Porque ele era um performer nato, assim. E ele me deu um livro, foi ele que me iniciou na Hilda Hilst. Ele me deu um livro, que é uma novela curta, chama Com Meus Olhos de Cão, que é prosa. Eu li aquilo e fiquei, assim, muito tocado. Era muito veloz, muito ágil, eu nunca tinha lido nada. Hoje você vê esses recursos sendo usados um pouco no cinema, nesse cinema moderno, essa superposição de narrativas, esses cortes
cronológicos, vai, vem, né, vozes superpostas e tal. Mas quando eu li aquilo, no começo dos anos 80, ali com, sei lá, 20 anos, eu fiquei muito impactado, assim, era muito. E aí, era difícil, Hilda também, ela publicava por editoras muito pequenas, né? E aí eu fui, num primeiro momento, fui morar em Belo Horizonte, e lá eu procurei, cidade maior, imaginei, pô, aqui eu vou achar. Era dificílimo achar. Eu achei lá num sebo um livro, ainda de prosa, e fui tendo curiosidade pela obra dela. Eu mal conhecia a poeta Hilda Hilst, eu conhecia a prosadora, que eu achei uma coisa muito inaugurativa, assim, muito nova. Mas aí aconteceu o quê? Quando eu lancei meu primeiro disco, eu encontrei um cara chamado Edson Duarte, a quem o povo chamava de Vivo. Veja só as figuras, né? Luizona, Vivo, que era escritor e secretário da Hilda. Ele estava namorando uma amiga nossa, cantora, a Miriam Maria, que cantava nas Orquídeas, com Itamar Assunção e tal. E um dia, num jantar, na casa de uns amigos, me apresentaram, falaram, o Vivo é amigo, íntimo da Hilda. Eu falei, é mesmo? Você me faria um favor? Eu queria dar o meu disco para a Hilda. Você entregaria? Ele falou, claro. Aí eu autografei um para ele e autografei um para a Hilda. Mas era uma coisa assim, de fã, que você quer que saiba que você existe. Não tinha nenhum interesse embutido naquilo. Até porque para mim era uma coisa um tanto quanto inalcançável, né? Então mandei e trocamos contatos. Uns 3 dias depois eu recebo um telefonema na minha casa. Na época era telefone fixo, né? 97, 98, por aí. Uma amiga estava hospedada e falou, Zeca, Hilda Hilst. Eu falei, fala que eu não estou. Hilda Hilst está aqui no telefone. Para mim era como se Bob Dylan tivesse me ligado. Roberto Carlos, Frank Sinatra e tal. Eu falei, você está brincando. Eu falei, Hilda Hilst. Eu fui lá meio apreensivo, assim, ainda com aquele medo, torcendo para ser verdade e com medo de ser trote, sabe? Cheguei lá, falei, oi, alô? Aí ela estava com a voz fragilizada, tinha acabado de sofrer uma isquemia, e estava com a voz assim, mais falante pra caramba. E falou, alô, Zeca, e tal, aqui é a Hilda Hilst. Soube logo que era ela. Seu disco é do caralho, adorei Heavy Metal do Senhor, adorei Bandeira, são as 2 primeiras músicas. Falei, ela ouviu alguma coisa, não tá mentindo, né? Quero ser sua parceira. Assim, na lata. Eu falei, fiquei até sem voz, né? Eu falei, puxa, Hilda, legal, quero ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro, esse negócio de escritor, não dá camisa a ninguém, quero ser compositor. Compositor ganha dinheiro. Eu falei, mais ou menos, quero ganhar dinheiro. Anota aí. Aí já falou um poema, falou uma quadra, assim, cara, nave, ave, moinho e tudo mais serei, para que seja leve meu passo no teu caminho. Musica isso aí. Aí eu falei, tá bom. Fiquei com aquilo, falei, vou mandar todo o meu material para você faz o que quiser. Puta, eu me senti meio orgulhoso, envaidecido e ao mesmo tempo ameaçado, né? Assim, apavorado. E ela me mandou um disquete, que era a grande mídia de transporte da época, mais moderna, com toda a obra poética dela, que eu realmente não conhecia. Aí fiquei muito impressionado, assim, com a qualidade, com aquele olhar muito feminino dela, assim, né? Muito lírico, assim, uma lírica, uma perspectiva muito de mulher, assim, né, que não é tão comum assim na literatura, não é. E eu fiquei tocado. E com um capítulo em especial, que era o Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé, que era dentro de um livro chamado Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, que tempos depois eu vim descobrir que ela tinha feito, são poemas que ela fez para o Júlio Mesquita, o patriarca do estado de São Paulo. E aí, que era casado, tinha família e tal, então não dá para saber se foi um amor platônico ou se foram as vias de fato, né? No dia que eu fui visitá-la, ela falou, posso falar, né? Falava assim para os amigos, tinha muito escritor, a casa era uma colônia de escritor, residência artística, o próprio Caio Fernando Abreu morou lá. E ela dizia, posso falar, né? Eu fiz pro Júlio Mesquita. Falei, depois você me conta os detalhes sórdidos. E aí... E aí são lindos e tem uma atmosfera meio medieval. Eu fiquei namorando aquilo por uns 3 anos, aí fui compondo, me sentia com uma responsabilidade muito grande, né? Não podia fazer uma coisa... Não eram músicas de rádio, não eram músicas pop, era um outro
É uma outra coisa, uma outra embalagem, né? Então, dei uma estudadinha naquilo e depois de 3 anos compus, levei a ela me corrigiu ainda umas 2 métricas, era exigente, pá, disse, isso aqui é melhor assim. Falei, tá bom, aí era mesmo. Assim, é o trabalho do qual eu mais me orgulho. Eu tenho outros discos que foram importantes na minha história, na minha trajetória, mais autorais até, porque são discos em que eu fiz tudo, né, letra e música, mas esse disco tem uma coisa muito especial, assim, eu fiquei muito feliz, muito... Uma pena que, enquanto eu fazia o disco, assim, ela não viu o disco completamente pronto, ela morreu no meio do caminho, né? Eu cheguei aí no enterro, foi um acontecimento, o enterro parecia uma festa pagã medieval, pessoas subindo no caixão, recitando poema, grupos de teatro tocando tambor, xamãs, foi uma cena. E uma outra história que me comoveu foi, eu ganhei um livro de uma fã, Isabel Schneider, lá de São Paulo, ela me deu um livro do Miyakoto, que eu ainda não tinha lido, é um autor que eu tinha até uns livros, mas não tinha lido, e ela me deu... Como é o nome do livro? A Leoa. Dá um Google aí, Leoa. Não sei o que da Leoa. E tinha um personagem que se chamava Algo Baleiro. E ela foi na noite de autógrafos lá em São Paulo e perguntou para ele, isso tem alguma coisa a ver com o Zeca? Ela falou, tem. Eu me inspirei no nome dele para... Aí mandou uma dedicatória super carinhosa. Zeca... Confissão da Leoa. Hã? A A Confissão da Leoa, que é um livro incrível. Eu fiquei bastante impressionado também com esse livro. E aí guardo lá com o maior carinho a dedicatória dele, me inspirei no seu nome, espero que você goste. Pá. É uma coisa bacana, né? Você vê a... Nem era uma homenagem ao meu trabalho, era só o nome, mas mesmo assim... Foi, tá valendo, né? Você falou de personagem. Tem algum personagem inesquecível da literatura? Ah, tem vários. O próprio Brás Cubas é um personagem incrível, né? Aquela narrativa dele, meio frenética, de todas as histórias, todos os fracassos, de todos. É muito pungente, assim, muito bacana. Tem vários. Lembrar. Corta. Olha, tem o personagem, como é o nome dele? Do Josué Montello. Foi o único livro do Josué que eu li. Meu pai era fã do Josué Montello. Uma vez a gente veio tomar um sorvete de ameixa no bar do Hotel Central. Não é do meu tempo, mas eu... Aí veio o Josué Montello com a mulher de terno. Meu pai ficou assim, parecia que ele estava vendo Ludmilla. Foi lá, pediu autógrafo e tal, deu uma tietada no Josué. Ele leu tudo. Mas eu comecei os Tambores de São Luís, nunca terminei, me recrimino até hoje. Espero ter vida para ler esse livro. Mas eu li o Cais da Sagração, não lembro agora do personagem. É um personagem muito marcante também, porque ele conduz toda a história, assim, é muito legal. É um pescador. É um pescador. que vive entre Alcântara e... Isso. Tem um livro que você gostaria de ter escrito? Há vários. Vários, pô. Ah, tem um livro, todos do Philip Roth. Só isso? Tem aquele inglês, eu gosto muito dele também, Ian McEwan, que é incrível esse cara. Eu li recentemente um livro dele, Amor, no Brasil o título é Amor Sem Fim, que é uma história... Não confundir com aquele filme da Não tem nada a ver com Brooke Shields e Christopher Atkins. Não, nada a ver. É uma história incrível de um amor obsessivo de um cara por outro, assim, e ele segue uma admiração meio insana, assim, é muito bacana. E tem um nome científico, esse tipo de obsessão, né? Assim, mas ele descreve assim com muito rigor também, é meio um filme, assim, parece um roteiro pronto de um filme. Esse eu gostaria de ter escrito. E alguns livros brasileiros, né? Graciliano Ramos, pô, que escritor. Eu li Vidas Secas e Insônia, quando adolescente, assim, também. É incrível. Essa coisa da leitura tem esse, né, poder de levar você para outro lugar. Sim. Você falou de concentração, de sair fora, né?
Só que a sua vida é uma vida corrida, de shows, de viagens e tudo. Eu até perguntei se tem um ritual, né? Mas enfim, deve ser, a maior parte da sua leitura deve ser no avião. Avião, em aeroporto. sobretudo, é. E é muito atrapalhado por conta do Não. Zé Cabaleiro? Ou as pessoas respeitam, o cara tá ali lendo? Não, né, respeito. Acho que o próprio ato de você estar lendo um livro já impõe uma certa No avião distância. chega, já pega o livro para a pessoa não puxar. Eu não faço por essa razão, eu não tenho muito problema com isso. Aqui porque, né? Tem gente que faz, pega logo a revista, bota uns óculos, mas eu não faço por isso. É porque realmente, ou eu ouço música no voo, ou eu escrevo um pouquinho, tento organizar alguma coisa, ou leio. Então, num voo, por exemplo, de São Paulo para São Luís, que são 3 horas e meia, dá para ler um livro. Um livro de 100 páginas, 130 páginas, dá para ler. Se o livro for envolvente, eu leio numa tacada isso daí, entendeu? Por isso que eu gosto de livros curtos. Assim, é sempre bom ter. Eu levo sempre comigo um livro mais carnudo, assim, né? Maior, mais volumoso, e um livro pequeno que é para esses momentos. Por isso também que eu gosto de ler contos. Gosto muito de ler contos, porque é uma leitura que você pode fazer fragmentadamente. Você não precisa de uma tacada ler tudo e ir até o fim, né? Você lê aqui um, você lê ali outro, e pá, e vai. O celular rouba muito tempo da sua leitura? Muito. De todo mundo, eu acho. Porque, sobretudo, rouba a concentração. Eu encontro muita gente que fala assim, poxa, eu estou lendo tão pouco. Eu falo, sai um pouquinho do WhatsApp, 2 meses, que você vai ler pra caramba, porque vai pitar o vazio, vai ficar um tempo ocioso, morto, que precisa ser preenchido com alguma coisa. É bom e é ruim, né? Como o Tom Jobim falava, o Brasil é bom, mas é uma merda, Nova York é uma merda, mas é bom, ou vice-versa, né? O celular é maravilhoso, uma ferramenta de comunicação rápida, imediata e tudo, mas rouba muito tempo. E rouba concentração, você fica muito excitado, com a mente muito excitada quando você usa muito celular. E o livro pede que você tenha um outro tempo né? É quase uma meditação para mim. Como eu não sei meditar, a leitura acaba sendo para mim uma forma de prestar atenção na respiração, de ter um outro ritmo. Perguntamos para Zeca, antes dessa entrevista, que livro ele poderia nos dizer que marcou muito, né, a vida dele. Eu sei que tem vários, mas aí ele falou de um, e que é o Estrangeiro, do Albert Camus. E o que é interessante é que, até vamos agradecer aqui o Poemice, né, na pessoa do Riba, que doou esse livro, que vai fazer parte do acervo, que daqui a pouco o Zé Cabaleiro vai oferecer, né, para o programa. E o que é interessante é que quando eu recebi essa edição, eu fiquei na dúvida, porque esse livro, quando eu li, era um outro, e aí eu perguntei para ele, olha, a gente está com... Foi esse, talvez seja esse mesmo. Então, assim... Exatamente, essa publicação. É. Então, olha só a conexão, né? Foi essa mesmo, então ele acho que deve ter uma historinha aí desse livro. Tem. Na verdade, o livro é formidável, mas tem todo um contexto, né? Com 14 anos, eu estudava no Colégio Batista, tinha um professor que era muito figuraça, assim, incendiário. O cara incentivava a gente a pensar, a ler filosofia, a ler coisas diferentes, o professor Furtado. E o cara é incrível. Ele me estimulou muito a escrever. Eu lembro de uma vez, num trabalho de classe, ele mandou que escrevêssemos sobre a Guerra das Malvinas, que estava rolando na época. E aí eu escrevi um texto e tal, minha opinião sobre o caso, e ele pediu que eu lesse. Aí eu li tímido pra caramba, eu era um adolescente muito tímido, então aquela coisa de levantar e ler um texto pra mim era morte, né? A redação lá na frente? Não... Eram essas coisas, assim, não podia imaginar que eu iria viver disso, de me levantar e dizer coisas pro público. Mas eu li tímido e envergonhado e falei assim, bom escritor, péssimo orador. Mas foi bom. Eu fiquei com moral na turma. E aí ele passou como trabalho de primeira série, né, do 2º grau, primeiro científico na época, para que a gente lesse 2 livros, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e o Estrangeiro, de Albert Camus, que até então eu não conhecia. E para fazer uma interpretação, aquelas coisas, né? Os 2 livros foram muito impactantes, assim, eu posso dizer mesmo que transformaram minha vida, um antes e um depois. 14 anos é uma idade muito
muito ali no meio né, entre fases, assim, muito, você já não é mais criança, já não é um adulto por completo, mas é quase, já está... Começando a descobrir coisas, descobrir sexualidade, coisas assim, então foi um momento muito definidor, determinante, assim, e os dois me impactaram muito. Sei que pode parecer meio snob escolher um livro francês, existencialista, mas não é não. É porque o próprio Brás Cubas, apesar de ser um livro também particular, né, super sarcástico, ácido e tal, é um imaginário mais brasileiro, um imaginário carioca até, né? É mais reconhecível. Isso aqui era mais estranho para mim. Foi mais impactante. Foi mais impactante, sim. E por causa também da estética, essa coisa do absurdo, né, que ele investe. Você quer que eu leia um trecho? Vamos, né? Eu leio aqui primeira página do primeiro capítulo. Hoje minha mãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe falecida, enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isto não quer dizer nada. Talvez tenha sido ontem. O asilo de velhos fica em Marengo, a 80 quilômetros de Argel. Tomo o ônibus das 2h e chego lá à tarde. Assim, posso passar a noite a velar, estou de volta amanhã à noite. Pedi 2 dias de folga ao meu patrão e, com uma razão destas, ele não os podia recusar. Mas não estava com o ar lá muito satisfeito. Cheguei mesmo a dizer-lhe, a culpa não é minha. Não respondeu. Pensei então que não devia ter dito estas palavras. A verdade é que eu não tinha nada que me desculpar. Ele é que tinha que me dar pêsames. No bolso, e eu vou pedir que você ofereça. Opa, com prazer. Livro, né, que vai ser o primeiro livro do acervo do Palavra Acesa. Para o Palavra Acesa? Para o Palavra Acesa. Tá bom. Ou para os leitores. Para os leitores, é mais pessoal. E aí esse livro vai fazer parte do acervo, né? Ele vai ficar disponível para consulta, mas não para empréstimo, porque a gente sabe que ele sobe o valor dele à medida que ele tem autógrafos. E então, futuramente, a gente vai ter a estante do projeto para que a gente forme uma biblioteca. Há 4 anos atrás, eu fiz uma viagem pela Europa e eu quis ir no interior da França, que é um lugar que eu não conhecia, assim, Provença e tal, e tinha muita curiosidade. E eu fui até a cidade natal do Camus, Lourmarin, onde ele está enterrado. Inclusive, foi numa viagem dessa cidade, acho que para Paris, que ele sofreu um acidente que o matou, né? E eu fui lá, então fui visitar o túmulo, dava para ir andando, assim, aquelas vilinhas, né, meio ainda com cara medieval e tal. E aí era um cemitério pequeno, menor que o de Arari, bem pequeno, assim, umas poucas sepulturas e tal. E aí a gente ficou lá, super simples a lápide dele, assim, uma pompa e tal, umas flores lá jogadas, Albert Camus e a mulher dele, né, lado a lado, assim. E aí a gente ficou lá assim, meio olhando e sentindo ali a emoção daquele momento. Veio um senhor mais velho com 2 outras senhoras, parou na frente e fez assim. E saiu. Pô, achei tão lindo aquilo, porque era assim como se ele estivesse agradecendo para o cara tudo que todo o legado que o cara tinha deixado. Foi muito bonito. Aí eu fiz. Uma cena de filme, né? É uma cena. Cinema italiano, né? Para os leitores do Palavra Acesa, ok. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Zé. Obrigado, André. Prazer conversar com Prazer você. imenso. Se o que nos consome fosse apenas fome, cantaria o pão. Como que sugere a fome para quem come? Como que sugere a fala para quem cala? Como que sugere a tinta para quem pinta? Como que sugere a cama para quem ama? Palavra quando acesa